a prova da primeira unidade, a parte 2, certo? Com os assuntos de razão, proporção e regra de 3. Bom, a primeira questão dessa parte da prova era a sexta questão. Nela é solicitado a massa em gramas de uma certa quantidade, 25 ml, né, de mercúrio, e é dado, entre parênteses, a densidade. Essa densidade é a densidade do mercúrio, certo? E essa quantidade de 25 ml é o volume do mercúrio. Bom, então a gente sabe que existe uma razão, que é chamada de densidade, que é expressa da seguinte forma. A densidade, ela é igual à razão entre a massa, M, e o volume, V. Ora, nesse caso, nós temos a densidade, né, que é 13,6. Nós temos também o volume, que é 25 ml, e queremos descobrir qual é o valor da massa. Então, vamos só substituir aqui na fórmula da densidade. A densidade, então, é 13,6 gramas por ml. Eu vou colocar com as unidades. Então, isso vai ser igual a massa, que é justamente quem queremos descobrir, dividido pelo volume de 25 ml. Podemos desconsiderar aqui o ml, e aí nós temos uma igualdade que nos permite aplicar a propriedade de meios por extremos. Então, vou multiplicar aqui, e vai ficar a massa vezes 1, que é M, igual a 13,6 gramas, vezes 25, o que vai nos dar 340 gramas. Perceba que essa é uma fórmula onde pode ser solicitada outras informações. Então, por exemplo, eu posso oferecer a massa e o volume e pedir a densidade. Nesse caso, é só colocar um sobre o outro e dividir. Ou eu posso, por exemplo, fornecer a densidade e a massa e pedir o volume. Nesse caso, a ideia é fazer meios por extremos e isolar o que está sendo pedido. Por exemplo, se o solicitado é volume, nós vamos fazer meios, poderíamos fazer meio por extremos aqui, e ficaria D vezes V igual a M. Daí, a gente teria que o volume é igual a massa dividido pela densidade. Então, dá para obter várias informações usando essa fórmula da densidade. Bom, fazendo a sétima questão agora, que é uma questão de razão e proporção, na qual é dito o seguinte, que a razão entre a quantidade de uma substância X e de uma substância Y em uma determinada mistura é 2/5. Como eu escrevo isso matematicamente? Nós sabemos que a razão é o quociente de um número sobre o outro. Então, se eu chamar de X a quantidade da substância X e de Y a quantidade da substância Y, isso é igual a 2/5. Ou seja, a razão entre X e Y, entre as duas quantidades, é 2/5. Bom, ele pede, então, para calcular a quantidade de mililitros de cada uma. Então, ele está querendo obter a quantidade X e a quantidade Y. E ele fala que é para calcular a quantidade de mililitros em 350 ml da mistura. O que significa isso? Significa que se eu somar X mais Y, que é a quantidade da substância X mais a quantidade da substância Y, isso é igual a 350 ml. Bom, nós vamos então usar primeiro uma propriedade que diz que toda vez que tivermos uma proporção, nós podemos fazer o seguinte: eu posso somar X mais Y, que é os componentes aqui dessa razão, e dizer que isso está para X, assim como fazer a mesma coisa desse lado. Então, eu vou somar o 2 mais 5
e dizer que isso está para 2. Qual é a vantagem de usar essa propriedade? X mais y aparece aqui e eu sei que x mais y é igual a 350. Então, eu vou substituir o x mais y aqui por 350. Então, essa proporção vai ficar 350 está para x, assim como 2 mais 5, que é 7, está para 2. Agora, eu só tenho o x na minha proporção como valor desconhecido. Eu posso, então, fazer meios por extremos. E aí, eu vou ficar com 7 vezes x, 7x, é igual a 350 vezes 2. Então, 7x é igual a 350 vezes 2, que é 700. X, então, é 700 dividido por 7, né? O que vai me dar x igual a 100, certo? Bom, se x é igual a 100 e x mais y é igual a 350, então, 100 mais y é igual a 350, o que vai me dar que y é igual a 350 menos o valor do x, o que termina me dando y igual a 250 ml, x igual a 100 ml e y igual a 250 ml. Uma outra forma de fazer seria dividir o 350, que é a minha quantidade de mistura, total da mistura, vou fazer aqui só para ter uma ideia. Eu posso pegar o 350 e dividir isso pela soma das partes na razão. Olha, a razão é de 2 para 5, então eu tenho um total de 7 partes. Quando eu divido 350 por 7, isso vai me dar 50, que é o que eu chamo de constante de proporcionalidade. O x, como ele está para as duas partes, então ele é 2 vezes o 50. 2 vezes o 50 me dá x igual a 100. O y, como está para 5, ele vai ser 5 vezes 50, que daria 250. Então, isso é uma outra forma de fazer, né? Uma metodologia mais rápida. Estou usando a ideia de proporção, a propriedade, mas estou fazendo de maneira mais rápida. Então, também é uma opção, certo? Agora, a oitava questão é uma questão simples de regra de 3, certo? Nessa questão, ele fala que eu tenho 4 quilos de um determinado produto para se obter 5 litros de uma mistura. E a pergunta é, quantos quilos do produto são necessários para obter 32 litros? Em questões como essa, a ideia é você ver quais são as grandezas envolvidas. Então, aqui nós temos a massa, dada em quilos, e temos o volume, que é dado em litros. E aí, a ideia é a gente escrever a primeira situação. Na primeira situação, nós temos 4 quilos para produzir 5 litros. Na segunda situação, o que ele pergunta é quantos quilos do produto. Então, é a massa que é desconhecida. Vou colocar, então, aqui um X. E ele pergunta quantos quilos são necessários para obter 32 litros. Bom, essa regra de 3, ela é simples, né? Eu só tenho 2 grandezas. A ideia é saber se ela é diretamente proporcional ou inversamente. Se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Ora, se com 4 quilos eu faço 5 litros, a ideia é que com mais massa, com o dobro de massa, eu produziria o dobro de volume. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Nós colocamos a setinha com o mesmo sentido para nos indicar que vamos montar a proporção sem inverter nenhuma das duas razões. Se essas grandezas fossem inversamente proporcionais, nós inverteríamos essa setinha e quando fôssemos montar a razão aqui, iríamos pegar no sentido contrário, inverso. Mas como elas não são, eu vou pegar 4 sobre x igual a 5 sobre 32.
Lembrando, se elas fossem inversamente proporcionais, ou seja, se aumentando uma, por exemplo, se dobrasse uma, a outra fosse para metade, nesse caso seria necessário inverter e a gente ficaria com 32 sobre 5. Mas não é o caso, elas são diretamente proporcionais. Quando uma dobra, a ideia é que a outra vai dobrar também. Bom, montada a proporção, a ideia agora então é só fazer meios por extremos. Então, eu vou ficar com x vezes 5, que é 5x, igual a 4 vezes 32. 5x, então, é igual a 128. X é igual, então, a 128 dividido por 5. X, então, é 25,6. Ok? Litros. Litros não, desculpa, quilos. Porque o que a gente queria descobrir era justamente a massa, certo? Bom, a última questão, a nona, ela também é uma questão de regra de 3, só que agora é uma questão de regra de 3 composta, bem comum, inclusive, porque é uma questão que envolve uma certa quantidade de operários, trabalhando uma certa quantidade de horas por dia e levando uma certa quantidade de dias para executar a obra. Então, quais são as grandezas presentes? Operários, trabalhando horas por dia durante uma certa quantidade de dias. Então, da mesma forma, eu listei as grandezas presentes e agora eu vou listar as quantidades da primeira situação. A primeira situação são 30 operários trabalhando 8 horas por dia, levam 20 dias. Aí, na segunda situação, a pergunta é: quantos operários seriam necessários? Então, operários é a grandeza com o valor desconhecido, que eu vou chamar de x. Quantos operários seriam necessários para fazer a mesma obra, trabalhando agora 6 horas por dia durante 32 dias? Bom, montada as grandezas com as suas quantidades, a ideia é agora adotar um sentido para essa seta. Normalmente a gente adota esse sentido aqui. E aí eu vou escrever que 30 está para x igual. Aí agora a gente vai analisar as outras grandezas em relação a operários. Bom, a pergunta é: considerando operários e horas-dias, essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Veja, se eu dobro a quantidade de operários para fazer a mesma obra, eu vou diminuir a minha quantidade de horas-dias à metade ou vai dobrar também a quantidade de horas-dias necessárias? Bom, a ideia é que vai reduzir para metade, né? Porque eu estou trabalhando com o dobro de operários para dar conta do mesmo serviço. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Eu vou colocar a setinha, então, no sentido contrário. E quando eu for montar a razão, em vez de pegar 8 sobre 6, né? Como eu peguei aqui 30 sobre x, eu vou pegar 6 sobre 8. Vezes, agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra grandeza. Então, eu vou analisar operários e dias. Ora, se eu dobrar a quantidade de operários, o que acontece com a quantidade de dias para concluir a mesma obra? Bom, se eu estou dobrando a quantidade de pessoas trabalhando, eu vou precisar de metade do tempo para dar conta da mesma obra. Então, essas grandezas também são inversamente proporcionais, pois ao dobrar uma, a outra reduz a metade. Então, setinha inversa também, e eu vou pegar 32 sobre 20. E aí, a ideia é, eu posso multiplicar aqui, né? 6 vezes 32 e 8 vezes 20, ou então, antes de multiplicar, eu já posso fazer simplificações. Então, eu posso fazer aqui, por exemplo, 32 com 8, que dá 4. Então, eu ficaria com 30 sobre x, igual a 6 vezes 4, que é 24, sobre 1, né, que foi o que ficou aqui, vezes 20, que é 20, certo? Então, aqui ainda dá para simplificar, né? Antes da gente fazer meios por extremos, eu posso dividir aqui por 6. Por 6 não, desculpa, por 4.
E aí eu ficaria com 30 sobre x igual a 24 dividido por 4, que é 6. 20 dividido por 4, que é 5. Agora, tá mais simples, eu posso fazer meios por extremos. Aí eu vou ficar com 6x igual a 30 vezes 5. X é igual a 30 vezes 5 dividido por 6. Esse 30 com esse 6 eu posso simplificar, dá 5. X, então, é 5 vezes 5, ou seja, x é 25 operários. Então, perceba que, quando se trata de uma regra de 3 composta, a ideia é listar todas as grandezas, adotar um sentido aqui para a setinha na grandeza que tem um valor desconhecido, e então comparar cada uma das razões com ela. Se elas forem diretamente proporcionais, ou seja, se eu dobrar uma, a outra também dobra, então a gente coloca a setinha no mesmo sentido e repete a grandeza do mesmo jeito. Quando elas forem inversamente proporcionais, ou seja, quando uma dobrar, a outra cair para metade, então eu tenho que inverter a setinha aqui para indicar que elas são inversamente e que eu vou ter que inverter a razão. Se eu peguei 30 sobre x, eu vou pegar 6 sobre 8 e não 8 sobre 6. E a gente multiplica, né, as razões e depois faz meios por extremos. Bom, é isso.